Meu nome é Denis e estou casado há 25 anos com minha esposa. Sou uma pessoa honesta e sempre agi de forma justa. Acredito que a justiça existe. Incuti isso nos meus filhos que já cresceram e estão construindo sozinhos o seu futuro. Mas também lhes ensinei que ocorrem situações na vida que você não pode prever e que então você precisa tomar as decisões certas. Essa situação aconteceu comigo e agora vou contar para vocês. Denis, o médico assistente da minha mãe acabou de me ligar. Ela só tem mais alguns meses de vida. Minha esposa Mildred disse e essa notícia me atingiu de manhã cedo. Esfreguei os olhos e quis saber mais sobre isso. Preciso cuidar dela por alguns meses e depois voltarei para você. Foi uma notícia terrível, não só porque a senhora Salinas estava à beira da morte, mas também porque minha esposa Mildred poderia me deixar por alguns meses. Estamos casados há 25 anos, criamos 2 filhos que hoje estão na faculdade, construindo suas próprias vidas em cidades diferentes. Os pais de Mildred não gostavam de mim, infelizmente principalmente por causa da mãe dela, que sempre dizia que a filha merecia algo melhor. Seu pai, o Sr. Salinas, faleceu naturalmente e como resultado a Sra. Salinas foi deixada sozinha em outro estado. Mildred a visitava com frequência, pelo menos algumas vezes a cada 6 meses e mesmo assim essas visitas duravam no máximo 2 dias. Agora era difícil para mim imaginar que teria que ficar sozinho em casa por alguns meses, isso poderia até se estender. Não se preocupe, entraremos em contato todos os dias e você pode voar até mim, onde podemos conseguir um hotel separado para ficarmos sozinhos e passarmos um tempo juntos. Então você nem está considerando a opção de eu ir com você? Como você iria? Vou tirar licença do meu trabalho e se você parar de trabalhar vai ser muito ruim. Mildred estava certa. Nós 2 trabalhamos a vida inteira para dar o melhor aos nossos filhos. Não tínhamos uma casa ou um carro luxuoso. Vivíamos modestamente, mas éramos felizes. Nem todo casal pode se gabar disso depois de 25 anos de vida conjugal. Saí da cama e fui me lavar para me recompor e discutir todos os detalhes com Mildred. Não fiquei particularmente entusiasmado com a notícia de que teríamos que ficar separados por tempo indeterminado e talvez no fundo eu quisesse consertar as relações com a Sra. Salinas. Por que me esconder em hotéis quando você poderia conversar com a Sra. Salinas e ela poderia me permitir ficar na casa dela por alguns dias? Vou tentar e te aviso imediatamente. Foi difícil aceitar o fato de que eu ficaria sozinho em nossa casa, mas tinha que trabalhar, especialmente porque a ideia de nos encontrarmos e de eu ir até ela me aqueceu. Uma semana depois, Mildred arrumou todas as suas coisas e eu a acompanhei ao aeroporto. Te ligo assim que pousar. Obrigado por seu apoio. Demos um beijo de despedida apaixonadamente e eu a mandei embarcar em seu voo. Ao voltar para casa, senti uma sensação de solidão. Afinal, 25 anos de vida compartilhada se deram a conhecer e eu simplesmente me senti só. Mildred e eu ligávamos e conversávamos por vídeo todos os dias. Nossas conversas podiam durar 1 hora ou até mais. Em geral, eu estava bem com isso, mas a cada semana que passava nossa comunicação se tornava cada vez menos frequente, até que nos ligávamos uma vez por dia e conversávamos por alguns minutos. Oi querido, estou com saudades de você. Como vai? Sua mãe se importará se eu for? Olá, é melhor você vir na próxima semana e passaremos a noite em um hotel. Não entendi por que Mildred tinha tão pouco tempo para conversar, considerando que ela estava apenas cuidando da mãe doente. Mas aparentemente era assim que tinha que ser. Não a pressionei e esperei pelo fim de semana, porque depois de 3 semanas finalmente nos veríamos. Ao chegar na cidade Mildred nem me conheceu. Ela me mandou por SMS o endereço do hotel onde íamos nos encontrar e eu fui lá. Reservei um quarto. Mas Mildred veio até mim tarde da noite explicando que sua mãe não conseguia dormir por muito tempo. Tivemos uma noite agradável e fiquei feliz em vê-la. Mas na manhã seguinte acordei sozinha e Mildred me deixou um bilhete explicando que sua mãe não se sentia bem e que precisava voltar para casa com urgência. Arrumei minhas coisas e voei de volta. Fiquei triste por termos passado tão pouco tempo juntos. Eu esperava visitá-la pelo menos uma vez a cada 2 semanas, mas Mildred mudava de planos o tempo todo. 2 meses se passaram e durante esse período estive na casa de Mildred apenas 2 vezes e eram reuniões noturnas. A cada ligação, parei de sentir sua resposta calorosa. 2 meses se passaram. Quando você vai voltar para casa? Denis, o que há de errado? Ainda estamos em contato. Também não é fácil para mim, mas não posso deixar minha mãe. Tentei levar uma vida normal em casa, no trabalho, mas a solidão estava me queimando por dentro.
Foi então que decidi me encontrar com um velho amigo chamado Roger. Ei amigo, você não quer vir na minha casa hoje? Olá, por que não? Vamos a algum sítio. Roger já havia tentado me tirar de casa, mas recusei porque não queria que Mildred se preocupasse comigo. Mas agora eu precisava me distrair, especialmente porque Mildred estava sempre ocupada e me faltava uma interação humana real. Roger me levou a um novo bar chamado Sofisticação, onde era possível saborear uma boa cerveja e jogar boliche ou bilhar. Tomar algumas cervejas me relaxou um pouco e senti alívio pela primeira vez em 2 meses. Finalmente, tive uma conversa ao vivo sobre todo tipo de bobagem. E quando Mildred voltará para casa? Não sei. Já se passaram 2 meses e já estou irritado com toda a situação. Roger percebeu o quão difícil foi para mim e eu compartilhei tudo o que estava acontecendo. Ele ficou chocado ao saber que eu havia visitado Mildred apenas 2 vezes e que nossas conversas foram tão breves. Ouça, você pode entendê-la. O principal é não ficar bravo com ela e tudo ficará bem. Talvez seja um teste para o seu relacionamento. Concordei com Roger e continuamos nossa noite. Depois de algumas rodadas de cerveja, fomos jogar boliche e me distraí de todos os meus pensamentos negativos. Durante o jogo de boliche, um grupo de 3 garotas atraentes se aproximou de nós. Olá, queremos perguntar se você se importa se jogarmos com você. Todas as pistas estão ocupadas. Sim, não há problema. Vamos jogar, disse Roger e começamos o jogo. Uma das meninas tinha um anel de noivado. Ela era uma morena magra e alta com lindas sardas e era evidente que ela era um pouco tímida. A mais ativa entre eles foi Nicole. Aparentemente, ela não era casada e decidiu levar as amigas para se divertir. Ela fez muitas piadas e todos nós passamos momentos agradáveis juntos. Eu não tinha vergonha de passar um tempo assim porque se Mildred realmente sentisse minha falta e quisesse me ver, ela teria me convidado na primeira oportunidade, em vez de adiar. A noite terminou com uma nota positiva e ficamos no bar até meia-noite. A casada saiu mais cedo que todos, seguida pelo amigo Roger, deixando apenas eu e Nicole no bar. Eu não queria ir embora porque pela primeira vez em meses me sentia vivo aparentemente, eu estava cansado de ficar o tempo todo em casa, esperando minha esposa. Eu amo Mildred e vou esperar por ela, mas decidi me permitir relaxar. Nicole proporcionou uma companhia agradável, tivemos conversas sinceras. Deixei claro para ela que era casado, então ela não deveria esperar mais nada. No entanto, parecia que Nicole não se incomodava com isso. Eu estava realmente eufórico, apenas sentado e conversando com alguém. Não vou negar que Nicole era muito atraente e desejável, mas não me senti atraído por ela. Eu a via como nada mais do que uma conversadora agradável. Perto das 2 da manhã, decidimos nos separar e fui para casa. Apesar de dormir pouco, meu dia de trabalho foi bastante produtivo, me permitindo sair mais cedo. Mildred nem me enviou uma mensagem curta de texto o dia todo. Então, voltando para casa, resolvi ligar para ela imediatamente. Eu me senti bem e queria compartilhar meu estado com ela. Oh, Dennis, você vai parar? Quantas vezes terei que lhe dizer que eu mesmo ligarei para você quando for conveniente para mim? E por falar nisso, neste sábado é melhor você não vir. Mamãe e eu vamos para o hospital, e ela provavelmente ficará lá, e eu estarei com ela. Tenha paciência comigo, voltarei em breve. Ela disse tudo rapidamente e eu nem tive chance de dizer uma palavra. Poucos minutos depois, recebi uma mensagem no meu telefone dizendo, amo você, e isso me tranquilizou. Faltavam 2 dias para sábado, e se não precisasse ir até Mildred, resolvi ir novamente ao bar e convidar Roger. Infelizmente, ele recusou, então fui sozinho. Chegando no bar no sábado e tomando uma caneca de cerveja, refleti muito. Eu não conseguia entender por que tudo se arrastava e por que eu tinha que passar o tempo no bar esperando minha esposa. Fiquei chateado, mas então me lembrei das palavras de Roger, que disse que é um bom teste de relacionamento, e esse pensamento me confortou. Minha contemplação foi interrompida por uma mão tocando meu ombro. Foi a mão delicada de Nicole. Achei que você não voltaria mais aqui. Bem, decidi fazer uma pausa neste sábado à noite. Nicole perguntou por que, sendo casado, eu passava meu tempo no bar e decidi compartilhar minha história com ela. Não revelei todos os detalhes, apenas contei como era. Nicole foi compreensiva e compartilhou sua história. O ex-marido costumava viajar de negócios e por isso Nicole passava muito tempo em casa. No entanto, tudo estaria bem se ele não a tivesse traído todas as vezes. Ela descobriu a infidelidade acidentalmente, olhando no telefone do marido. Expressei profundo pesar,
mas Nicole disse que lidou bem com a situação e considerou-a uma experiência valiosa, embora triste. Depois disso, passamos para temas mais simples e apenas conversamos. Gostei de estar na companhia de Nicole. Eu não poderia chamar isso de flerte, mas como uma conversa amigável. Gostei que Nicole me tratasse com compreensão e não ultrapassasse limites, o que era importante para mim. Naquele momento percebi que sentia falta do companheirismo feminino, e passamos a nos encontrar quase todos os dias neste bar, simplesmente curtindo a companhia uma da outra. Uma semana se passou e eu tive que me preparar para voar até Mildred, mas ela mais uma vez adiou minha visita. Essa situação começou a me incomodar porque já se passaram 3 meses desde a partida de Mildred e durante esse período, só nos vimos 2 vezes. Então decidi não dar ouvidos a ela e voar sozinho, planejando surpreendê-la. Em algum momento até senti vergonha de minha esposa estar cuidando da mãe doente, enquanto eu, na ausência dela, perambulava por bares e conversava com outras mulheres. Resolvi voar na sexta-feira com a firme intenção de conversar não só com Mildred, mas também com a senhora Salinas. Queria consertar meu relacionamento com ela, principalmente porque acreditava que estando em tal situação a pessoa não desperdiçaria sua energia com a negatividade. Ao embarcar no voo, à noite eu estava na cidade e resolvi ligar para Mildred, mas o telefone dela estava desligado. Não tive escolha senão ir à casa da senhora Salinas. Eu sabia o endereço porque já havíamos estado na casa deles algumas vezes, então cheguei rapidamente do aeroporto. Parado em frente à casa dos pais de Mildred, senti uma certa ansiedade interna. Tive medo que a senhora Salinas ficasse muito zangada ao me ver, principalmente porque durante nosso último encontro ela gritou tão alto que teve um colapso nervoso e uma ambulância teve que ser chamada. Reunindo coragem, bati na porta, mas ninguém atendeu. Depois de esperar mais 5 minutos, percebi que era inútil e que provavelmente Mildred estava no hospital com a mãe. De repente, um táxi se aproximou da casa e parou em frente a ela. Devido aos vidros escuros, não consegui ver quem estava sentado no banco de trás. Fiquei ali observando e nada aconteceu. Achei que o táxi tinha vindo me buscar, mas não chamei nenhum, então resolvi abordá-lo. De repente, minha esposa Mildred saiu do banco de trás. Ela fez isso tão rápido que só consegui ver a silhueta de alguém sentado atrás dela. Ela parecia bastante nervosa e essas foram as primeiras palavras que pronunciou. Dennis, o que você está fazendo aqui? Senti que ela claramente não esperava me ver, então quis me aproximar dela, abraçá-la e beijá-la. No entanto, ela rapidamente me evitou e entrou em casa, abrindo a porta e indo para o banheiro. Desculpe, eu realmente preciso usar o banheiro. Mildred parecia muito elegante, vestindo uma saia curta nova e uma blusa que revelava metade do peito. Entrei na casa e percebi que a senhora Salinas não morava mais aqui. Tudo estava limpo e arrumado, como se a casa estivesse sendo preparada para venda. Sentei no sofá e esperei Mildred, que passou 15 minutos no banheiro. Ela saiu apenas com uma toalha e explicou que decidiu tomar banho, pois passou o dia todo correndo e passou meio-dia com a mãe no hospital. Ela parecia tão sexy que não pude resistir. Aproximei-me dela e a beijei apaixonadamente. Ela claramente não esperava por isso, mas não resistiu. Então gentilmente tirei a toalha dela e toquei seu corpo. Senti a realização que tanto sentia falta. Nas últimas semanas, estive conversando com Nicole e gostei dela. Tive medo de perder a paixão pela minha esposa, mas parecia que comecei a amá-la ainda mais. Mildred tentou me dizer alguma coisa, mas eu a peguei no colo e a levei para o quarto. Acabamos em algum quarto com uma grande cama de casal. Eu gentilmente a joguei na cama enquanto tirava todas as minhas roupas superiores. Mildred tentou pegar alguma coisa, mas consegui interrompê-la, e subiu em cima dela. Ela parou de resistir e se rendeu completamente a mim. Os seus gemidos eram tão altos que eu não queria parar. Toquei seus cabelos, mãos, coxas, cintura, peito, beijei seu pescoço e lábios. Senti muita falta de tudo isso. Seus gemidos ecoaram por toda a casa. Eu nunca tinha ouvido gemer tão alto. Além disso, Mildred fez alguns movimentos novos que tornaram tudo ainda mais agradável para mim. Deitei-me sobre ela e baixei a cabeça até ao seu pescoço, continuando o processo quando de repente a senti a tentar alcançar alguma coisa. Levantei abruptamente a cabeça e vi Mildred escondendo algo debaixo do travesseiro com a mão direita. Enfiei a mão debaixo do travesseiro e tirei um pacote com uma camisinha usada. Parei abruptamente, olhando para a embalagem, depois comecei a inspecionar cuidadosamente o ambiente. No chão, perto da entrada do quarto, não estavam minhas meias masculinas.
Na mesinha de cabeceira havia uma garrafa de champanhe e ao lado dela estava a carteira de outra pessoa. Peguei a carteira e tirei a carteira de motorista. Tinha o nome Terry Ruiz escrito e cheirava exatamente como Mildred quando me evitou durante nosso encontro perto de casa. Naquele momento, uma imagem completa flutuou em minha mente. Percebi por que Mildred decidiu tomar banho imediatamente. Ela estava com medo que eu detectasse o cheiro de outro homem nela e queria lavar todos os vestígios de sua infidelidade. Muito provavelmente a mãe dela não morava mais nesta casa. Mildred morava aqui com outro homem. Então me levantei abruptamente da cama. Mildred tornou-se repulsiva para mim. Olhei para o corpo dela novamente e a náusea tomou conta de mim. Corri para o banheiro e vi 2 escovas de dente ali. No corredor não havia apenas os calçados de Mildred, mas também um par de sapatos masculinos. Mildred saiu correndo da sala e começou a me implorar para não tirar conclusões precipitadas. Ela aparentemente estava com medo de que eu recorresse a ações físicas, mas esse não era meu estilo. Eu não queria acabar na prisão, então fui pegar minhas coisas. Mildred tentou se justificar, mas suas lágrimas e desculpas apenas confirmaram ainda mais o fato de sua traição. Ela escolheu uma tática extremamente mal-sucedida. Meu mundo desabou. Eu não conseguia acreditar que a pessoa mais próxima de mim, com quem passei 25 anos juntos, tivesse me enganado todo esse tempo. Arrumei minhas coisas e saí correndo de casa para pegar o próximo voo. Do outro lado da rua, vi a silhueta de um homem que me observava claramente. Não fiz nada, fui na direção oposta, chamei um táxi e fui para o aeroporto. Durante toda a minha jornada, Mildred tentou entrar em contato comigo, mas não respondi. Percebi que medidas sérias precisavam ser tomadas. Agora mesmo, meu marido Dennis saiu furioso da casa de minha falecida mãe, que infelizmente faleceu há poucos dias no hospital. Senti uma grande vergonha. Eu não esperava que Dennis viesse até mim. Eu planejava voltar para casa em alguns dias e surpreender meu marido. Foi um período difícil da minha vida e tive que me comprometer com minha mãe. Quando acabei de chegar, minha mãe me pediu um favor, deixar Dennis e tentar um relacionamento com um cara chamado Terry, com quem meus pais haviam me arranjado. Eles queriam que eu me casasse com um cara rico. Seus pais estavam envolvidos em alguns negócios e Terry estava bem de vida. Então, há 25 anos, quando apresentei Dennis à casa deles, minha mãe ficou imediatamente chateada. Ela queria que eu me casasse com Terry. Não os ouvi e tomei a decisão de ficar com Dennis porque eu amava. Mas quando voltei para minha mãe doente, ela queria que eu pelo menos tentasse um relacionamento com Terry. Alguns dias depois, Terry foi à casa da minha mãe e começou a me cortejar. Deixei claro para ele imediatamente que não queria um relacionamento com ele e que apenas representaríamos um papel para minha mãe. Terry me ouviu silenciosamente. Minha mãe estava feliz. Terry e eu agimos deliberadamente como um casal, fingindo que gostava de passar tempo com ele, embora isso fosse terrível para mim. Todas as noites eu chorava porque era forçada a fazer isso e tinha medo de contar a Dennis, porque ele viria e me levaria embora. O que afetaria muito a minha mãe, que já estava numa situação difícil. Nunca dei ouvidos à minha mãe, mas vendo seu estado doloroso, não pude desobedecê-la. Terry e eu dormíamos em quartos diferentes. Mas, literalmente, depois de algumas semanas, a situação mudou quando Terry me convidou para um restaurante, sob o pretexto de fazer uma refeição. Tomamos um pouco de vinho e meu primeiro encontro íntimo com ele aconteceu no mesmo hotel onde Dennis e eu ficamos alguns dias atrás. Não sei porquê, mas gostei da intimidade. Talvez tenha sido por influência do álcool, ou porque já fazia muito tempo para mim. Mas depois disso começamos a dormir juntos na casa da minha mãe. Não considerei isso uma traição ao meu marido. Eu me convenci de que estava apenas desempenhando um papel para minha mãe e nada mais. Para mim, foi apenas um jogo. Minha mãe começou a ver nosso relacionamento e ficou muito feliz com isso. No segundo mês, minha mãe foi internada no hospital e o médico disse que ela tinha apenas algumas semanas de vida. Recebi muito essa notícia e precisava de apoio. Não sei porquê, mas comecei a convidar Terry quando não havia necessidade. Não me ocorreu que poderia convidar Dennis para ir à casa e passar alguns dias juntos. Mas eu tinha medo que ele viesse aqui porque entendi que ele perceberia imediatamente a minha infidelidade. Traí Dennis fisicamente, mas não emocionalmente. Ainda amo Dennis e quero morar com ele. Eu vi seu olhar enquanto ele procurava freneticamente na sala por sinais de minha infidelidade. Fiquei com medo, pensando que ele poderia não aguentar e querer me bater, mas ele não o fez. Ele saiu correndo de casa e desapareceu da minha vista, e eu fiquei chorando em casa, sem saber o que fazer a seguir. Alguns minutos depois que Dennis saiu,
Terry entrou em casa, que estava comigo no táxi. Mildred, o que aconteceu? Esse era seu marido? Sair. Ele tentou me abraçar, mas eu o empurrei e acabei expulsando de casa. A noite toda não consegui dormir e fiquei com medo de que Dennis contasse tudo para nossos filhos, seus pais, congelasse nossas contas, trocasse a fechadura da casa e me apagasse completamente de sua vida. Os dias seguintes foram cheios de estresse enquanto eu preparava a casa para venda sozinho, e Dennis nunca me procurou. Cada vez que verificava meu telefone, abria ansiosamente o perfil do banco para ver nossas contas. Mas Dennis não bloqueou nada, dando-me o mínimo de esperança. Na terça-feira resolvi voltar para casa, adiando a venda da casa. Eu não conseguia pensar direito, então quis voltar para Dennis, conversar com ele e torcer para que ele me perdoasse. Enviei-lhe uma mensagem com o número do meu voo, esperando que ele me buscasse no aeroporto, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Eu tive que chegar em casa sozinho. Inseri a chave na porta e suspirei de alívio. A chave funcionou, o que significa que Dennis não havia trocado as fechaduras. Entrei em casa e fiquei surpreso. Estava cristalino, tudo estava em seu lugar, o chão estava limpo. Entrando na cozinha vi o mesmo. Parecia que ninguém morava na casa. A geladeira estava cheia, os pratos estavam limpos, as janelas estavam impecáveis. Isso me deu esperança de que Dennis estivesse chateado comigo e provavelmente me perdoaria. Subi aliviado, esperando encontrá-lo lá. Entrando em nosso quarto, vi a mesma limpeza. A cama estava perfeitamente feita. Mas havia algo nele que me chamou a atenção. Sobre a cama havia uma pasta com documentos e nela, em letras grandes, estava escrito documentos de divórcio. Meu mundo desabou e ao lado dos documentos havia um bilhete. Não tente me encontrar. É inútil. Eu confiei em você e você me enganou descaradamente. Você pode morar nesta casa. Eu não ligo. Quando você ler isso, ligue para meu advogado. O número está no verso da nota. Eu comecei a chorar. Minhas esperanças desmoronaram num instante e eu não sabia para onde ir. Não me lembro exatamente, mas passei cerca de 3 horas sentado ao lado da cama, enxugando as lágrimas. Queria encontrar Dennis e falar com ele, explicar minha posição. Tenho certeza que ele me entenderia e me perdoaria. Enxuguei as lágrimas e tentei pensar onde ele poderia estar naquele momento, seja no trabalho ou com seu amigo Roger, se bem me lembro do nome dele. Dennis mencionou algumas vezes que foi com ele a um novo bar para jogar boliche. Primeiro, resolvi ligar para o local de trabalho dele para saber se ele estava lá hoje, mas o chefe dele disse que ele tinha um dia de folga. Então, entrei na internet e comecei a procurar um bar de boliche. Felizmente, havia apenas um em toda a nossa cidade. Imediatamente chamei um táxi e fui até aquele lugar. Ao me aproximar do bar, fiquei com medo. E se Dennis estiver lá dentro, e o que direi a ele? Os pensamentos começaram a me assustar, mas reuni coragem e entrei. Eu estava no bar com Nicole. Desde o dia em que peguei minha esposa me traindo já se passaram alguns dias. Não tive intimidade com Nicole. Simplesmente passamos algum tempo juntos todos os dias, demonstrando simpatia mútua. Mas não quero descer ao nível da minha esposa, dormindo com outra pessoa enquanto ainda estou casado. Nicole me apoiou e todas as noites eu dormia na casa dela. Até nos beijamos algumas vezes, mas foi na bochecha. Achei Nicole atraente e não escondi isso, assim como ela também não. Se eu usar isso para pensar que ela só queria ter um caso de uma noite comigo, agora tenho uma opinião completamente diferente. Percebi que simplesmente gostávamos de estar juntos e aguardava ansiosamente o divórcio para tê-la só para mim. Como sempre, estávamos jogando boliche e nos divertindo. Roger e sua namorada estavam conosco quando de repente Nicole tocou meu ombro e sussurrou em meu ouvido: "Vire-se." Virando-me, vi Mildred olhando para mim. Eu não esperava vê-la neste bar, então disse a Nicole para não se preocupar. Passei o braço em volta da cintura de Nicole e nos afastamos de Mildred. Mildred ficou ali parada por cerca de 5 minutos, nos observando. Eu nem queria olhar para ela, então pedi a Roger que se aproximasse de Mildred e explicasse tudo. Roger aceitou de bom grado minha proposta e foi conversar com Mildred. Tudo que ouvi no final foi um grito que ecoou por todo o bar. Depois disso, uma forte batida na porta se seguiu. Não me senti culpado porque mantive meus votos de casamento e pelo menos não traí Mildred fisicamente, ao contrário dela. Eu esperava que nosso divórcio fosse pacífico porque não tinha intenção de arruinar a vida dela. Eu respeitava essa mulher, pelo menos até certo ponto, então esperava um desfecho amigável. Para meu grande alívio, Mildred não resistiu e concedeu o divórcio com calma. Mildred tentou me explicar sua posição diversas vezes, mas não me interessei.
Nenhuma traição pode ser justificada. A única coisa que ela queria saber era se eu a traí com Nicole. Respondi que não, e era a verdade absoluta. Nicole e eu tivemos nosso primeiro encontro sexual literalmente após meu divórcio oficial. Ela esperou por mim. Nicole acendeu uma nova centelha em mim e me ajudou a lidar com esta situação, pela qual sou muito grato. Ela realmente me salvou. Não considero 25 anos de casamento uma perda de tempo. Foi um momento feliz para mim e não me arrependo. Agora estou muito feliz no meu novo relacionamento, provavelmente ainda mais porque sou valorizada e respeitada, o que infelizmente não acontecia nos meus relacionamentos anteriores. Mildred começou a namorar um cara chamado Terry. Ela atendeu ao pedido da mãe e foi morar com ele. Não sei se ela o ama ou se é tudo por dinheiro, não me importo. O que importa para mim é que estou feliz e vivendo uma vida honesta. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários. Será interessante para nós lê-lo. O que você acha? A esposa do personagem principal não poderia ser liderada pela mãe? É possível justificar sua traição? Se assim for, de que maneira? O marido poderia ter percebido antes que sua esposa o estava traindo? Quais foram as bandeiras vermelhas? Não esqueça de se inscrever no canal e curtir. Boa sorte!